MC Marketing, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 23 de março e você fica aqui sempre muito bem informado por dentro de tudo que está rolando no mercado financeiro, as principais notícias sempre muito repercutidas com o nosso time. Hoje, especialmente, estou aqui nesta missão, Paulo Moraes, para trazer todas essas notícias e comentar com eles, Alan Gani, Alexandre Cabral. Vamos trazendo aí os destaques de hoje. E olha, neste momento o Ibovespa acaba de perder os 99 mil pontos, está ali na casa agora então dos 98, beirando ali quase 98 mil pontos, cravadinho aqui, queda de 1,26%, 98.959 pontos, e Bovespa aí abaixo dos seus 1.000 pontos pela primeira vez desde julho de 2022. O que esperar agora? Qual o fundo do poço para o Ibovespa? Mensagem dura ali do Copom ontem, e o temor de mais ruídos entre Banco Central e governo acabaram aí causando esta queda para o índice. E muitos analistas têm aí trazido visões, têm defendido maior cautela. Lula acabou de se pronunciar, não tinha falado nada em relação a este assunto, foi muito criticado por vários membros do governo, mas agora, então, o presidente Lula acaba de falar, neste evento que ele está participando lá no Rio de Janeiro, em relação ao comunicado ali do Copom. Ele disse que só a história que vai julgar essa decisão do Copom. Ele ainda falou que não tem nenhuma explicação no mundo para que os juros esteja nesse patamar de 13,75%. De novo, voltou a chamar Roberto Campos Neto de cidadão. Falou que se esse cidadão não quiser, não precisa conversar com ele, que apenas cumpra a lei, Campos Neto aí trazendo duras críticas, Lula a Campos Neto. E ele ainda falou que, como presidente da República, ele não pode ficar discutindo a cada relatório do Copom, que eles que paguem o preço pelo que estão fazendo. O Lula ainda falou que é preciso gerar emprego, é a única coisa que garante aí uma tranquilidade ao povo brasileiro. E ainda nessa visita lá ao Complexo Naval, lá em Itaguaí, no Rio de Janeiro, ele ainda falou que o Campos Neto não foi eleito pelo povo, não foi indicado pelo presidente. Ainda ele lembrou lá que quando ele era presidente, que o Henrique Meirelles, que era o presidente do Banco Central na época, tinha sido indicado por ele, e ele tinha essa conversa direta então com o Meirelles. Mais uma vez sinalizando aqui o presidente, a insatisfação dele em relação à independência do Banco Central. Lula que sempre bate nessa tecla, falando muito sobre essa questão da independência do Banco Central. Ele ainda falou que quem tem que cuidar do Campos Neto é o Senado, Ele ainda disse, na verdade, que se precisa cuidar muito da política monetária, mas do emprego, inflação e renda, e que precisa se encontrar um caminho para a economia crescer. O governo Lula que está já, há informações que a ala ali do governo esteja pressionando bastante os senadores para a saída aí de Roberto Campos Neto. Caberia então somente ao Senado, só que Rodrigo Pacheco já teria sinalizado que não há votos para isso, somente o Senado que pode aí demitir o presidente do Banco Central em caso dele apresentar desempenho suficiente para alcançar os objetivos do Banco Central. Bom, vamos começar com essa pauta já, com eles chegando aqui com a gente. Alexandre Cabral comigo, quanto tempo, tá por aqui, chefa? Cabral? Quanto tempo a gente não se vê? Hoje foi meu dia. Hoje foi seu dia de cárcere privado. BMC 24 horas. 24 horas? Eu também tô nessa, segue aí. Estarei daqui a pouco também no top. Amanhã é meu dia. Amanhã é seu dia, E aí, gente, como que vocês, a gente perdendo aí agora na casa dos 98 mil pontos, esse ruído parece que não tem fim, mas aí uma pressão agora até maior, para a ala do governo pressionando principalmente, pedindo já lá para o Senado a saída de Roberto Campos Neto. Como que você vê todo esse impasse, Gani? Fala desastrosa do Lula, Porque, aliás, para quem falou do que ele falou do Moro, a expressão que ele usou, uma expressão do PCC que ele usou, que se fala entre marginais. Então chamar de moleque, de menina, esse rapaz aí... Cidadão, não é nada, é o presidente do Banco Central. E aí ele disse que não foi eleito. Ora, os ministros do Supremo que o soltaram e o tornaram elegível também não foram eleitos. Então a fala dele é desastrosa. E resume que a única variável capaz de gerar crescimento econômico nesse país, na cabeça do Lula, é a taxa de juros. Como se toda a decisão coubesse ao Campos Neto. São 8 mais 1 que votam, que é ele. 9 acabam votando.
Então, mesmo que o Campos Neto fale olha, eu quero a Selic a 13, a 12,5, você tem mais 8 pessoas que votam. Mas ele é o líder, né? Mas não tem isso, Cabral. No passado você tinha votação 5-4. Não tem isso. Não é que está todo mundo seguindo o líder, é igual o Supremo. Você tem votações que são apertadas, 6-5, né? Então não depende só dele, até porque esses servidores públicos eles têm autonomia. Então, ele faz o papel político, né, Gana? Ele encarna no Campos Neto, é isso que eu tô falando, Cabral, ele tá fazendo uma estratégia de jogar no Campos Neto como se ele fosse o único culpado para ter um bode expiatório. Porque se você levar o pé da letra, ele teria que estar criticando os 9 diretores, um mais os 8. Então ele está jogando para a plateia, para falar não vamos entregar crescimento econômico, porque o Banco Central não está fazendo o papel dele. Não vamos entregar crescimento econômico, porque em parte o Brasil ainda não mostrou qual que é o arcabouço fiscal. Que é o que vai trazer a expectativa de volta. É para não cair no colo dele exatamente. A responsabilidade de uma crise econômica. Esse é o ponto. Então tem o bode expiatório perfeito, o Banco Central. Agora, como é que você explica? Na época que o Brasil cresceu, na época do Lula, era 16% a taxa Selic. O juro real era 8,5%. 8,5%. Baixa, pega uma taxa de uma NTNB e vê 8,5% de juro real, que é o que interessa, não é o juro nominal. Quando o Banco Central não era autônomo. É o juro real futuro, que é o que interessa. Porque quando você toma uma decisão de juros, você não está olhando para trás. Eu não sei se o Cabral concorda, mas o cálculo que eu faço para a taxa real é daqui para frente, porque não interessa o que foi. Não interessa a taxa que você está tomando daqui para um vencimento futuro. Então tem que olhar a taxa pré-futura e expectativa de inflação futura. Melhor jeito, mais fácil de pegar isso, pega uma NTNB, que é uma taxa real. Está lá a inflação implícita embutida e pronto. Era 8,5%. E o Brasil crescia. Então não bate com esse discurso que os juros era mais alto no governo dele. E não bate, nada fecha. Entendeu? Então é um bode expiatório. Agora, mas as pessoas esquecem rápido, né? Exatamente. Agora, você quer pegar o Banco Central com bode expiatório? Então pegue. Você vai piorar as expectativas econômicas. Se você demitir, fizer alguma manobra, ainda bem que o Senado está fazendo o papel dele, mas se você fizer alguma manobra econômica, uma manobra política, para demitir o Campos Neto, porque há espaço para isso, a independência não é total, bom, aí você dá um tiro no pé, completo. Concorda? Concordo. Acham que tem chance de isso ser levado à frente ou é só mais... Congresso eu não duvido de nada. Acho pouco provável, mas não digo impossível não. Impossível não, mas um pouco improvável. Apesar, que a gente viu até hoje, vocês viram, o Lira, eu sei que é Senado, mas assim, falando já em pouco de Congresso, o Lira, ele ficou, muito sabonete, Nem lá, nem cá, centrão mesmo, Cacicão, Lira ficou, ora ali, defendeu o Roberto Campos Neto, mas ora também defendeu o Haddad. O Haddad também foi mais, ficou confuso, Até o Cabral, a gente estava falando mais cedo, o Haddad, a princípio, ele veio ali trazendo, falou uma coisa e no final parece que ele falou tudo ao contrário do que ele tinha falado no início do discurso dele. Acabou ficando bem contraditório, mas ele tentou ali ser um pouco mais técnico e menos político, diferente do papel do Lula, que a gente tem que lembrar que ele sempre vai falar o lado político, e não o lado técnico em si. Mas o Lira ali estava meio que no meio de campo, fazendo aquele meio de campo dele. Exatamente. O Lira não vai se manifestar, vai fazer preço, é centrão, mas a impressão que eu tenho com este Congresso, é que isso não teria espaço. O governo não tem força política para tirar o Campos Neto. Mesmo fazendo toda essa pressão. O governo tem cargo. Tem cargo, pode fazer o toma lá da cá, pode usar essa marca, tomara que não, eu concordo com você, Cabral, nesse sentido, mas eu ainda acho que é tão arriscado ir para esse caminho, que mesmo aí com toma lá da cá, não sei se teria força suficiente para derrubar o Campos Neto. E daí, derrubou o Campos Neto, tá bom, aí vem uma nova diretoria, você tem 8. Vamos supor que esses 8 se rebelem. Todos saem. Entendeu? Aí você teria que tirar os 8.
do Banco Central? Né? Então esse que é o problema. Começa com esse tipo. Sabe o que aconteceu no pouca gente lembra disso. Eleição de 2014. 2014, Aécio e Dilma. Ia ter um dado de desemprego que ia mostrar um aumento da taxa de desemprego. O governo federal supostamente fez uma pressão no IBGE para segurar o dado para depois da eleição. Só essa, supostamente não, porque houve reação do IBGE. Só essa pressão para segurar o dado que prejudicaria, né, a imagem da Dilma, 18 servidores públicos do IBGE pediram, ameaçaram, 18 ameaçaram desoneração. 18, falaram, se acontecer isso, eu estou fora do cargo. Você vai querer comprar briga com o Banco Central? Eu não sei se é uma boa estratégia. Acho que a estratégia muito é ali jogar realmente como um bode expiatório, né? Colocar no colo de alguém. Alguém tem que, né, acabar ali assumindo, pagar o pato. A conta. Como se tudo dependesse de taxa de juros. É claro que taxa de juros é o dever de casa é uma variável... Oi? Qual o dever de casa do governo? É mostrar uma sinalização concreta, rápida. Do arcabouço. Cadê o arcabouço até hoje? Controle de gasto público. O arcabouço é para ter sido apresentado segunda, hoje é quinta. Mas só o arcabouço é o dever de casa do governo? Não, mas é o principal nesse momento. Gasto também. Trazer... É, o enxugar gasto, é uma sinalização. E ter um discurso que eu não vou romper com o governo, do que veio feito no governo anterior. Quando eu falo governo anterior, desde o governo Temer, tá? Então, eu não... Assim, se o Lula for a público e falar assim, olha, nós não vamos interferir na Petrobras, nós não vamos reestatizar a Eletrobras, nós não vamos mexer no marco do saneamento, nós vamos ter uma responsabilidade fiscal. Se ele sinalizar nessa direção... Nada disso vai acontecer. Nada disso vai acontecer. Acabou. Como ele sinalizou em 2003... E um pouco antes da eleição, quando ele anunciou o presidente do Banco de Boston para ser presidente do Banco Central do Brasil. Que hoje é crítico, inclusive, da postura do Lula. E fala que o Banco Central está fazendo um trabalho primoroso, que é o próprio Henrique Meirelles. Se ele der uma sinalização concreta de que aquilo que veio sendo feito desde o governo Temer, ele vai manter... Pode fazer um outro ajuste, tem tropeços aí no meio do caminho, é natural. Bolsonaro também teve momentos que foi gastador, né? Mas assim, a direção, se ele apontar nessa direção, acabou. Né? Agora, ele não tem apontado nessa direção, ao ponto de uma das economistas, se eu não me engano, apoiou o Lula, não sei se fez um apoio direto, mas pelo menos acho que indireto, pelo menos mostrou uma simpatia, que ela fez um artigo primoroso no Estadão, sexta-feira passada, que foi a Helena Landau, levantando todos os pontos onde o Lula quer mexer. Né? Ele levantou ali, ponto a ponto, ó, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, que é o que está causando pânico. Então, é fazer essa parte. Se não fizer nada, já avança. Dá para cortar, base, né? O culpado vai ser... Robertinho, não adianta. Mas olha só, a gente tem, né, num momento delicado, porque esse arcabouço não foi apresentado, já deveria ser um plano de governo, claro, depois aprimorado ou não, depois de vencido, mas desde a época da candidatura. Afinal, para você escolher um candidato, você também tem que saber avaliar toda uma conjuntura, né, de interesses para você escolher um candidato. Ok, não veio. A gente vê aí que esse governo, na verdade, está quase 5 meses, se você for ver. São 3 meses agora e ficaram 2 meses numa transição ali atrás. Parece que a gente já está vivendo, né, aí há 5 meses, se você for considerar os 2 meses da transição, porque vários pedidos foram acatados lá atrás. Por sinal, a PEC das bonanças lá, que, né, que veio trazendo ali já alteração do teto, enfim. Só que ainda não tem esse arcabouço, não tem esses planos. A gente vê mais gastos, umas políticas expansionistas. Hoje o Lula está liberando lá um decreto de R$1 bilhão para a Lei Rouanet. Mas isso já estava no orçamento? Ô Cabral, eu quero entender o seguinte, a visão de vocês em relação que, num momento de você ainda não ter um arcabouço definido, é o momento de você anunciar mais gastos? Mas aí que tá, ou você deveria ter se preocupado em enfiar o gasto da LDO do ano passado ou desse ano? Vou até olhar.
foi da LDO do ano passado, ele só está assinando dizendo que é ele que fez. Não, acho Não. que foi desse ano. É desse ano. Mas desse ano só vai ser semana que daqui a 2 semanas. Não, o Vamos ver orçamento aqui. 2023 já foi votado. Então, o orçamento de 2023 já foi votado, então mas já você tá entrou lá. na PEC de transição, né? É na PEC de Entendeu? transição, nesses Entrou na dois PEC de períodos, transição. dos 2 meses Tá, então anteriores. se isso já estava, ele só está oficializando uma coisa que já tinha sido feita. É. Ele não pode Não é uma- desonrar. Ok, novo mas que você assim, tá não falando. faltou você se preocupar em apresentar esse arcabouço então antes? Sim, mas arcabouço com assim, 1 bilhão são coisas diferentes. Eu sei, mas você coloca então, mesmo sendo coisas diferentes, você traz uma perspectiva de que você vai arrecadar mais do que gastar. E você agora, eu sei que você não é 1 bilhão, mas você economiza igual aconteceu lá, o Paulo Guedes lá atrás foi enxugando alguns gastos Não, e eu entendi priorizando teu ponto. outros. Mas Você tá, a assim, com uma pergunta, a direção- dúvida é, Ah. esse dinheiro já estava pré-programado anteriormente, todo ele, e só foi entregue oficialmente hoje? Já tá, eu tinha que honrar esse contrato, já estava antes. Ah, não, isso não estava, isso surgiu agora nos últimos dias. Aí eu concordo contigo. Então o detalhe é quando esse UBI surgiu dentro do orçamento. Não, Às pelo- vezes está programado desde novembro, ele só foi Pelo que eu pago sei, agora. já estava programado, não é? Ele só oficializou no evento. Só que isso é uma sinalização de que é o seguinte, não tem uma sinalização de corte de gasto, não teve até agora nenhuma sinalização do Sim, corte. que não tem a ver com esse UBI, entendeu? Nenhum. É isso. Nenhuma sinalização. Não, não teve nenhuma sinalização só de nada. Ninguém está expansionista. falando É só- nada com é. nada. Tá nessa promessa aí há séculos. Se você for isso ver, é só reunião. É É só literalmente reunião. só reunião. A Tebet acabou, até vou trazer aqui a fala exato, né? Ela acabou de falar o seguinte, a ministra do Planejamento afirmou hoje que o déficit nas contas públicas este ano deve ficar em torno de 120 bilhões de reais e que a previsão está acima, inclusive, do valor que foi divulgado ontem no relatório bimestral de receitas e despesas do governo. Planejamento e Fazenda estimaram, então, que o resultado negativo seria menor, em torno de 107,6 bilhões. De acordo, então, com a ministra, o relatório de ontem, né, não considerava o reajuste do salário mínimo de 1.302 para 1.320 previsto para maio deste ano, e ela ainda afirmou que o governo vai cortar despesas, citou algumas iniciativas do planejamento, como, por exemplo, a revisão de restos a pagar, despesas deixadas do governo anterior por outros ministérios. E ontem, inclusive, a Tebet falou que ela acredita que com o plano ali do arcabouço fiscal, né, com o texto do arcabouço, a apresentação, o governo ela falou até, acredito que na próxima reunião do Copom a gente pode ter uma sinalização de queda. Ela tem dupla função essa fala dela. A primeira é que talvez sim, realmente uma sinalização, porque olha, o arcabouço eu realmente acredito que é bom e o Banco Central já vai gostar disso. E uma segunda função é uma pressão. Olha, eu já estou falando que é tão bom que o Banco Central não tem como ser contrário a esse arcabouço fiscal, né? Tomara que seja realmente bom, mas eu acho que é muito difícil o Banco Central colocar qualquer sinalização de queda, talvez sinalização ele possa colocar, mas baixar os juros efetivamente até a aprovação do arcabouço fiscal. Porque que monstro vai surgir no Congresso, né? O que o problema é esse, né? E aí no Congresso, né? Enfim. Vamos lá, deixa eu ver, também tem aqui uma outra, né, parte que eu tinha separado para a gente repercutir um pouco, além dessa questão toda aí Eu queria entender um pouco do embate. Qual que é a tua opinião, Gani, em relação a... O clima tá meio ruim ali entre Lira e Pacheco, né? Eu até li aqui agora há pouco que parece que o Lira até tinha convidado... O Pacheco convidou o Lira, na verdade, para um almoço, para entrar ali numa tentativa de destravar as MPs, né? Um clima meio isso daí tá dando o que falar, na verdade, né? Porque desde a pandemia houve uma mudança no rito da tramitação das MPs. Até então... As MPs, elas passavam primeiramente numa comissão mista, né? E aí, nessa comissão mista, você tinha tem um argumento que eu acho válido, que é uma desproporcionalidade, porque você tem apenas 81 senadores, né? E você tem 513 deputados. E você tinha basicamente o mesmo número ali de senadores e deputados. E aí muda esse rito e passa agora para a Câmara tem a palavra, né? Então a Câmara primeiro passa pela Câmara, não tem mais essa comissão mista e vai para o Senado, né? Então tá uma briga entre eles aí de quem que acaba tendo, quem quer ter esse protagonismo, né? O Pacheco quer
a volta de como que era, que acaba dando mais peso para o Senado, a retaliação é não colocar em votação justamente, e o Lira quer que continue do jeito que está. Enfim, é uma briga aí pelo protagonismo entre as duas casas do Congresso. Né? Maravilha. Gente, 2h23 da tarde, eu vou agora rapidinho fazer um intervalo. Você que está aqui acompanhando a BMC News, continue com a gente. Voltamos em instantes aqui debatendo muito mais. Não saiam daí. Nosso ambiente de negociação atende às boas práticas de melhor execução, Best Execution, ITCF, Treat Your Customers Fairly, e vários outros requisitos dos mais exigentes órgãos reguladores financeiros, como a FCA no Reino Unido, a CSSF aqui no Luxemburgo, a CB nas Bahamas e a CVM no Brasil. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas, ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções, até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market, né? Trazendo aqui informações, debatendo os principais pontos de hoje, quinta-feira, dia aí, né? Pós super quarta de ontem, ainda os mercados sentindo muita ressaca dessas mudanças das políticas monetárias, mudanças, né, principalmente em relação ao Federal Reserve, que subiu os juros por lá, aqui no Brasil, manutenção da taxa de juros, porém, né, o comunicado aí trazendo grande repercussão, atingindo bastante, principalmente nosso mercado hoje. E mais cedo, né, agora há pouco, inclusive, a gente estava acompanhando aqui, Gani, queria trazer com você uma outra questão. O Jean Paul Pratius, né, ele trouxe uma sinalização. Ontem a gente viu a questão do diesel, e hoje ele falou o seguinte, né, talvez, por conta dessa queda toda aí do barril de petróleo e tal, talvez haja uma queda no preço da gasolina em breve, né? Estamos flutuando aí de acordo com as referências do preço internacional, com o mercado brasileiro. Eu queria entender, na verdade, como que você avalia a fala, principalmente do presidente da Petrobras, num talvez, né? A gente viu muitas vezes nesse governo algumas falas, depois até o próprio Lula, na semana passada, puxou a orelha ali do próprio Márcio França, depois veio o próprio Carlos Lupe também, que falou uma coisa, deu um tiro ali no pé, teve que voltar atrás, o próprio governo recuou com a taxa dos juros ali, o teto dos juros do empréstimo ali, consignado. Isso. E agora o Jean Paul Pratius vem como um talvez, né? Eu queria entender a sua visão, se essas notícias, elas deveriam ser já comunicadas oficialmente ou não, como que você avalia o lado político, e depois eu vou perguntar para o Cabral mais o lado econômico. Então, do lado político, tudo bem você anunciar desde que esteja todo mundo na mesma linha. O que não dá para acontecer é o que aconteceu com o crédito consignado. Vai lá na canetada, baixa, seca o crédito do banco, aí tem que voltar atrás. Né? O banco para de ofertar crédito. A passagem aérea. Não, vamos aqui, R$200 de passagem aérea para estudante, para idoso.
e aí não tem como Aí a viabilizar. história muda no meio do caminho. Aí agora volta Foi a atrás. Azul que me chamou. Não. Aí a Azul falou, não chamei ninguém, maluco. Então, Aí o que passa? surreal isso. Eu não chamei ninguém. Aí começa a passar que tá todo mundo batendo cabeça. Né? Aí vai lá o Lula e fala, ó, agora tudo tem que falar com a Casa Civil antes. Então mostra que tá todo mundo meio perdido. Então, tudo bem anunciar algo, mas tá todo mundo na mesma direção. Sabe o que me espanta, Cabral? É o seguinte. São 9 partidos, meu. São 9 Cada partidos. um quer mostrar pra sua base Mas que eu tem falei, ser cara, independente. o Lula, ele tem experiência. A gente pode até... Eu faço N críticas ao Lula. Agora, uma coisa, o Lula não é burro e o Lula tem experiência de máquina pública, certo? Ele passou 8 anos lá. Né? Depois, tudo bem que no governo Dilma, lógico que ele dava os pitacos. Então, é muito amadorismo que estão fazendo. É Com uma porque é pessoa muita gente. que já passou pela presidência. Porque o que acontece? Não tá os amigos dele de infância, de época de sindicato. Tá o Carlos Lupe, que ele falou 10 vezes na vida, tá no ministério. Aí pega, 9 partidos. Ele não tem aquela intimidade com todo mundo. Ele tá ali porque ele dividiu o primeiro e o segundo turno. Pois então acontece isso. Então falta uma reunião ministerial falta uma reunião, chama. fala, ó, gente, não dá pra ficar Vamos assim. botar toda sexta-feira pra anunciar? Eu acho, a impressão que eu tenho, tá, é que o Lula perdeu o punch da governabilidade. Eu acho que quando ele assumiu a primeira vez, ele precisava provar algo. Ele precisava conquistar o mercado, a sociedade, ele tinha esse desafio. E o cenário era outro. E o cenário era outro. E já era a quarta eleição, né? 89, tinha 94, perdido 98, era a várias. quarta eleição Ele dele. vai com mais um. Agora ele vai, quer dizer, para o seu terceiro mandato, sendo eleito 2 vezes, certo? Com toda a questão que foi preso e depois solto, com todo. Você vê que toda vez que ele fala nisso, ele chora, então ele está ressentido. Então eu acho que eu não sei se ele está afim dessa governabilidade, entendeu? Vamos fazer reunião, vamos não sei o quê. Mas já tá meio de saco, ele tá afim de viajar. Eu acho que é isso, eu acho que é isso que afim está de viajar passando. e Eu o quero Alckmin fazer deu construção. discurso, eu quero xingar o Moro, é isso. Quero negociar a paz. Ele quer a parte legal, lá na entendeu? guerra na Ucrânia, nem o Xi Jinping conseguiu. E como o Alckmin assumiu o ministério, a figura do vice se perdeu. E a figura É verdade. Aí com quem Carlos É. Lupe vai ligar? Ele vai ligar para o ministro da indústria quando o Lula não tiver? Mas o cara não é ministro ou ele é vice? Pois é. Então ficou uma coisa meio solta, que ele quer fazer RI ou fazer discurso em evento. O vice, teoricamente, então seria a pessoa de frente. Quem é esse vice hoje? Tá mais cara de Rui Costa do que de Alckmin. Alexandre mais Padilha, então, tá um protagonismo. vice perfeito. Que ele dá opinião de tudo um pouquinho. Aí fica meio doido. Pô, eu vou ter que ligar para Alexandre Padilha, mas quem me convidou foi Lula. Ó a zona, Você mano. quer 2 exemplos de políticos que não fazem muito palanque, mas estão lá o tempo inteiro na articulação? O Alckmin, lembra do Alckmin em São Paulo? Você não lembra do Alckmin falando praticamente. Por isso que é o picolé de chuchu. Passar, mas tá lá na articulação o tempo inteiro. E o Temer, né? Você lembra do Temer fazendo discurso? Ele não queria chamar atenção também, porque é o modo que ele entrou no governo. Né? Só bastidor. Só nos Articula no bastidor ali, É. né? Na verdade. Não quer o holofote Não quer o tanto holofote. ali. Diferente de outras que são ali, né? Isso, Mais para holofote isso, mesmo e querem realmente chamar bastante a atenção. Mas voltando, né, nessa... Até estava olhando aqui, falei de Petrobras, teve uma nota agora. Petrobras recebeu o pedido do governo para pausar a venda de ativos, porém ainda não tomou a decisão. Está um impasse, né? Agora a CVM acabou de pedir explicações da Petrobras, logo após as declarações ali do Lula, dizendo que mandou Prates suspender todas as vendas de ativos da Petrobras. A empresa, inclusive, afirmou que recebeu o pedido ali, né, para suspender a venda dos ativos por 90 dias e que a diretoria enviou resposta ao Conselho, afirmando não ver fundamentos para interromper, então, os processos de contratos já assinados. E tinha uma greve para acontecer, até precisamos acompanhar para amanhã, estava previsto uma greve dos funcionários ali de Petrobras contra a privatização destes, né, acordos que já estavam e já estão em negociação desde o outro governo. Uma dúvida, que ontem eu só acompanhei reunião. Eu só vi que saiu nomes da diretoria do Petrobras. Eles já foram eleitos? Hoje Ontem. sim, já saiu hoje já. Até vou pegar aqui. Eu só vi que ontem eu só vi a Já reunião foi de aprovado, cupom, já foi. Quer ver? Eu vou pegar. Aí uma das notícias que eu tava vendo tem aqui, tem o ó. nome de 6 ou 7 pessoas e não sei o quê, mas foi eleito
ou foi comunicado? Não, já foi aprovado pelo Conselho, isso que eu vi hoje, Mas na eles verdade. não assumiram ainda. Ó, não, ainda tem quer outra ver? votação, eu não sei. Eu não estou acompanhando o caso Não, não Petrobras. assumiram, mas era agora em abril. Vou até pegar aqui certinho o nome de todos, mas o que eu li hoje que o Conselho de Administração da Petrobras já aprovou os nomes. Porque esse grupo que vai, o grupo antigo vai querer continuar mantendo o processo. Esse novo que vai querer barrar. Aí a detalhe é qual de lei entre eles serem eleitos ontem, hoje e para assumir. Se for segunda-feira, já está barrado, acabou. Tudo que pediu aí não vai para frente. Se não for, eu não sei como é que é esse intervalo e também como é que é o jurídico disso. Né? Às vezes cancelar um contrato desse dá zilhões de multa. Né? Fora que pode judicializar. Não entendo o suficiente para né? debater, Enfim. mas... Mas são tantas coisas, já passou aqui, mas hoje pela manhã tinha eu lembro de ter exatamente visto isso. ontem o nome, mas eu não lembro, sabe assim, eu li, mas não lembro. De qualquer modo, eu acho que frear essa política de venda de ativos, isso era muito bem recebido pelo mercado, né? Principalmente porque há uma dúvida em relação à exploração de petróleo. Quer dizer, há uma pressão no mundo pela transição energética. Então, para que o governo vai assumir um risco tão grande, né, de que algo que é bastante demonizado, que é o petróleo, e aí vem uma transição energética e esse mico fica com o governo, entendeu? Então, acho que tudo que dá para Petrobras vender, se desfazer, né, é melhor, né? Fora que não tem, às vezes, a especialidade no tema. Aí fica aquele trabalho meia boca, porque ela não é especialista, às vezes o negócio é tão mega detalhado que não vale a pena, terceiriza. Achei aqui, ó, Petrobras elege membros da diretoria executiva para os próximos 2 anos. Petrobras divulgando, então, os nomes dos novos diretores eleitos pelo Conselho de Administração da empresa. O mandato vai até 13 de abril de 2025 e o Conselho de Administração também reconduz, então, o presidente da companhia, Jean Paul Prats, agora efetivamente, então, aí para o mandato de 2 anos até 2025. Só que aqui na minha nota não tem os nomes aí da diretoria. Até vou procurar aqui. Uma menina e eu acho que era tudo homem. Eu vou até procurar Sabe aqui. assim, eu li, mas não tenho memória. Então... Eu também ando tão sem memória. Não, assim, eu li, mas eu tava ontem tão preocupado com funk e cupom que meio assim passou no vazio, sabe? Tá bom. E foi. Tá aqui, ó, já achei. Tá na Agência Brasil. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho aqui os nomes dos dois. Petrobras divulgando, então, os nomes dos novos diretores eleitos para o Conselho: Sérgio Caetano Leite, diretor executivo financeiro de relacionamentos com investidores; Joelson Falcão Mendes, exploração e produção; Carlos José do Nascimento Travassos, desenvolvimento da produção; Cláudio Romeu, comercialização e logística; William França da Silva, refino e gás natural; Clarice Copete, relacionamento institucional e sustentabilidade; Carlos Augusto Burgos Barreto, transformação digital e inovação. É uma menina mesmo, Clarice. Vamos ver para onde que isso daí vai, se vai ter algum tipo de revés, né? Revés em E o relação quanto à é política. custoso esse revés, o quanto pode ser feito. Que vai ser custoso. Eu não mexeria em Petrobras de jeito nenhum. Ah, mas vai mexer. Vai. Pode ser mexendo até aos pouquinhos, para não chamar muito alarde, não dar aquela facada grande, mas toda hora te dá um furinho assim, entendeu? Sim. Aí você não sente quando vê, morreu. Então, vai. E eu queria conversar com a Haddad. Eu também. Vamos Posso? fazer um Câmera- convite ao Aliás, vivo? sexta-feira Não, nós fazer um fazemos convite Câmera ao 3 vivo. ou 4 que eu quero conversar com a Haddad. Antes Vamos de fazer um vocês convite. falarem do Poxa, Haddad, ministro, vem aqui, no né? marketing, sexta-feira, Vulgo amanhã. não percam. Fábio Kanchuk, ex-diretor do Banco Central, então ele vai falar tudo lá como é que acontecia, e ex-secretário de Política Econômica do Temer. Ele estava abaixo do Meirelles, e um cara de mercado e acadêmico. Então ele tem a visão da academia, do mercado, do Banco Central e do Tesouro. Amanhã, Legal, hein? às 14 horas na BMC. 14h30. Parabéns para o Gani, que conseguiu Obrigado. aí trazê-lo, né? Foi um convite aí que a gente está tentando já ter. E ele é muito gente boa na física, né? Muito acessível. Ele já brincou comigo, falou, pô, a minha assessora aqui que trabalha lá com ele te conhece. Falou, que azar dela. Ele é super gente boa. Você conhece o Gani, tem que tomar. Agora, gente, deixa eu voltar aqui para o tema em relação a cupom, né? Que acho que é a grande questão. A gente tem visto, principalmente o setor privado, fazendo pressão também em relação à taxa de juros, não só o governo, mas o setor privado,
há uma grande preocupação também em relação ao mercado de crédito, o quanto, né, isso pode acabar afetando ainda mais empresas, falta de crescimento, enfim, relacionado a isso. Mas eu queria entender também, né, perguntar para o Gani, até de manhã eu fiz essa pergunta para o Cabral, vou agora repetir para você. O próprio, né, governo, todo momento ele fala que nós não temos uma inflação de demanda que justificaria a taxa de juros neste atual patamar, né? Ao contrário até do que eu e o Cabral nós falamos mais cedo aqui, pode ser muito mais um discurso ali político, né? Com certeza a ala econômica já falou que o setor de serviços continua pressionando muito ali. Mas eu queria entender na tua visão, o Gani, justifica, no seu ponto de vista, a gente ainda ter essa taxa de juros, correndo-se um risco de romper a corda, igual aconteceu no próprio Estados Unidos, atingindo aí setor bancário também em cheio por lá. Na sua visão, né, tá certo realmente ainda manter essa taxa de juros nesse atual patamar com esse mesmo risco ainda? Então, não é uma decisão fácil. Não é. Não é uma decisão fácil. Mas, como é um trade-off, é uma escolha conflitante, tá? Eu priorizaria a inflação, porque qual que é meu medo? É perder os dois. Eu acabo, sei lá, o problema já está tão alastrado, não dá tempo de salvar alguns bancos, e aí eu não salvo o banco, ou salvo alguns, mas aí vem a inflação. Eu priorizaria a inflação. Até porque eu acho que... O mercado do Brasil não tem nem problema bancário. Nem está com problema bancário. Não tem o problema bancário. Mas tem um problema do mercado de crédito. O crédito pode ser a indústria, seco, entendeu? Lá foi branco, mas aqui pode ser indústria. Eu priorizaria a inflação. Eu acho que, infelizmente... A Lagarde já falou isso aquele dia. Eu priorizaria a inflação. Eu acho, aliás, acabei de gravar e foi bastante interessante o que o entrevistado falou, o seguinte. Um grande problema é que o mundo, de tempos em tempos, ele não está mais fazendo ajustes dolorosos. Então, por exemplo, você tem um problema de crédito, certo? Aí como é que você resolve o problema de crédito? Com mais crédito. Então, é como se você tivesse um alcoólatra em abstinência, ele está sofrendo com abstinência. Essa analogia veio agora, ele está sofrendo. Aí, para ele não sofrer, o que você faz? Dá mais álcool para ele. Putz, parar. Mas você tem que, de tempos em tempos, ter essa correção. Eu acredito. Deixar sair as maçãs podres do sistema, porque senão a gente fica num círculo vicioso de que, ok... para eu resolver o problema de crédito, o que eu faço? Eu me endivido, o governo vai lá, coloca mais crédito no mercado e se endivida mais, aí tem um problema de crédito, e eu gero mais crédito no mercado, e nunca a gente vai sair dessa espiral. Não sei se você concorda. Eu concordo. E fora o seguinte, se a gente pegar a curva de juros... Como que tá agora ali? Você chegou a ver ou não? Eu fechei. Tá. A curva de juros antes e depois da reunião de fevereiro... Então, pegar a curva de juros no fechamento da quarta-feira. Saiu quarta-feira à noite a decisão do cupom. E o fechamento da quinta, quer dizer, 24 horas depois, a curva de juros aconteceu o que poderia acontecer hoje, que só não está acontecendo de uma forma tão concreta por causa da briga política. O que ela acontece com a curva de juros? Ela sobe no curto prazo, pelo fato do Banco Central continuar dizendo que tem possibilidade de subir juros e não escreve nenhuma linha de queda. Então, a curto prazo sobe. E a longo prazo cai, porque o mercado para pensar, maneiro, o Banco Central está fazendo dever de casa, está controlando a inflação, ele vai cair juros porque a inflação está controlada. Então, não se pensa tanto em recessão, no caso de Brasil... Como curva de juros diferente lá fora, que o objetivo é levar o país para recessão pesado para tentar diminuir os juros, ou não é. Aí não tem uma discussão sexo dos anjos aqui. Então, o que acontece? Em período normal de temperatura e pressão, a curta sobe e a longa cai. A curta sobe para se adaptar ao discurso de curto prazo e a longa cai, reconhecendo que o trabalho está sendo bem feito, a curva de juros está caindo. Isso diminui captação de empresa. Se você pegar a Magalu e a Via, na última reunião, elas subiram no dia seguinte, aonde o Banco Central escreveu o mesmo parágrafo. Arcabouço não está definido, 13,75 e se puder subimos juros. Ele escreveu o mesmo parágrafo agora, só que hoje está estressando. Por que um dos motivos de estar estressando? Temos notícia lá de fora, sim, para importar. E temos a brigadeira do caceta aí de Lula, Glaze, Lindenberg,
Boulos, Haddad, todo mundo brigando com o governo. Aí o que o mercado para pensar? Pô, o Banco Central quer fazer o trabalho dele, mas essa briga tá tão grande, a curva longa sobe. Então sobe a curta para se adaptar ao discurso do comunicado. E sobe a longa devido à incerteza que o ambiente está. O ambiente não está fácil. Com o gringo ainda não comprando a nossa NTNF e não entrando em bolsa, é que essa curva estressa. Eu não entendo, eles não param para pensar. Se a Glaze ontem não tivesse feito o Twitter, Lindenberg não tivesse feito o Twitter, Haddad só tivesse falado da segunda parte do discurso e não a primeira, a Tebet podia ter falado tudo que ela falou, ela não tumultuou. E etc. A longa hoje caía. A longa hoje caía significa o quê? Que quando a Via, a Magalu foi se emitir debênture ou pegar crédito, ia pegar crédito mais barato do que ontem, mesmo os juros, o Banco Central ameaçando subir. Isso que eles não entendem, maluco. Eles têm que ter um curso de renda fixa para entender o que é captação de curto prazo, médio e longo. Eu juro que eu não entendo isso. É que ainda não sabe. Glaze, liga para a BMC. Né? Qual o telefone que eu tenho que ligar para cá? Glaze, aqui, liga pra cá. Me acha acha assim, arroba BMC News no Instagram. Acha a gente que a gente dá um curso pra vocês. Eu e Gani, a gente vai lá dar um curso de vocês, renda fixa, marcação a mercado, efeito na curva de juros. Pelo amor de Deus, apaga o Twitter, Glaze e companhia. Não desceram ainda do Porra, palanque, parece que não entendem, maluco. Fica quieto. Eu sei que quer criar o cara como bode expiatório, mas fica quieto nessa transição até o arcabouço. Aí depois do arcabouço, mete o sarrafo. O Rodrigo falou bem aqui no chat. Eles não acreditam no mercado, Cabral. Eles não querem entender. Ou, né, entendem e fingem que não entendem. Mas tem que criar um bode, né? Mas eles fingem. Não Dessa vez o bode é o Banco Central. Alguém tinha que ser alguém. Porque vocês lembram lá na época, isso com o país voando lá em 2004, 2005, né? Quem que era o bode expiatório? A herança maldita. Que de maldita não tinha nada, né? Era a herança bendita do Fernando Henrique, né? Que arrumou o país, plano real, privatização, né? Agências reguladoras, enfim. Aí era a herança maldita, já tinha o bode preparado, né? E agora, quem que é o bode? Agora o bode é o Banco Central. Agora o bode é o grupo de WhatsApp. Sabe que Roberto é o Campos Neto ainda está com o ex-ministro de Bolsonaro. O problema é que respinga na população. É isso. Sim, isso que não pensa, maluco. Eles defendem um discurso contrário. É isso que eles eu juro que o poder de compra cada vez isso que eu não consigo entender isso. Se eu fosse um estrategista político, sabe, assim, falar assim, bom, vamos fazer, eu não concordo com nada disso, mas se a gente fizer isso, né, vai acalmar, vai ter efeito sobre a população, não. Nem quero que eles me ouçam aqui falando isso. Mas, não, exatamente. A questão é que foi cai ele que na falou, população. tá? Não foi eu, não, porque eu tô dando ideia boa, né, pra eles usarem. Não, mas assim, semana passada entrou 4 bilhões de dólares de fluxo vindo para o Brasil. O real desvalorizou 11 ou 12 centavos. Vai ser DXY da casa do cacete, maluco. É que o mercado tá perdido. Teve o problema de banco, mas ao mesmo tempo, e aí, cadê esse arcabouço? Era precatório, nosso primeiro assunto. Quando surgiu o programa, não tinha um assunto definido. 6 meses de precatório. Aí depois foi precatório, depois foi o auxílio caminhoneiro, como é que era? Auxílio gás lá, não foi? Ou não? Caminhoneiro, taxista... Taxista, caminhoneiro... eu esqueci o nome da PEC, meu Deus. Foi a PEC das bondades. Foi a PEC das bondades, da reeleição. Não, essa que ele tá falando foi do governo Bolsonaro. No meio do ano, julho do ano passado. Não, tinha outro nome. Nossa, eu também tô ruim de memória, hein? Aí agora, aí depois do assunto foi qual era o plano econômico de Lula. Ficou um tempão para plano econômico de Lula. Ficou. Porque a PEC das bondades passou ali entre julho e agosto, aí depois da eleição, qual era o plano econômico de Lula? Qual era o ministro de Lula? Aí depois de conhecer isso tudo, Copa, virada do ano, tá? Agora é o arcabouço. Qual será o próximo? Arcabouço, pelo amor de Deus, mano. Agora é arcabouço. Deixa eu ver eu não entendo, porque não divulgaram esse arcabouço. Pode anotar aí, depois do arcabouço é reforma tributária. Esse vai dar encrenca. Vai falar isso que o Bernardo App falou que vai fatiar a reforma. Primeiro sai de consumo e depois, eu acho. Mas também se não fatiar, não aprova. Primeiro ele vai fazer da oferta e depois da demanda. Primeiro ele taxa a indústria, depois ele taxa os consumidores. Mas arcabouço a gente vai falar
Um tempasso. Porque arcabouço vai começar a ter líderes... Kamikaze, o pessoal tá falando aqui que o pessoal chamava PEC kamikaze, não era essa, não? A imprensa A imprensa chamava assim, Era kamikaze, acho que era. precatórios e kamikaze. Eu já Aí não tenho depois, mais na memória. kamikaze. Tinha vários nomes, tinha né? É vários que as coisas apelidos. vão mudando, né? É engraçado, né? É. Como, né? Tem certas situações assim que Olha a PEC a do mídia fim do muda, mundo. né? Tinha também. Não, esse é um inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do Era mundo das fake inquérito, news, né? das fake Inquérito das news. fake news. Apelidado pelo ministro do Supremo, inclusive. Porque tá Marco quieto, Aurélio. né? Reparou que tá todo mundo quieto depois Nossa, que virou ano. tá quieto. Não Eles estão soube ainda falar lá? mais. É. Não sei. Nada, você não escuta Verdade, nada né? depois que virou Nunca ano. mais, o Não, único quietíssimo. Nenhum deles, mas O nenhum. único que deu uma decisão aí que foi ruim foi o Lewandowski revogando parte da lei das estatais. Você pode ser é, político, você verdade, pode ser ontem. sindicato, você pode ser quem for, vai comandar a estatal. Isso, essa verdade, semana, né? verdade. Não tá tão Isso. quieto assim, a gente Mas é um sem holofote. Então, sem holofote, porque Sem holofote, foram mas assim, dias você não que você sabe. tava com o olhar focado por outra coisa, reparou? É. Sempre tem essa estratégia isso também, aí né? não é legal. Sempre tem essa estratégia, né? Num dia ali, meio que chama, E aí, perde a olha atenção. só, quem entrou questionando, acho que foi o PC do B, aí o Partido Novo tentou anular. E aí tá lá. Tá lá, Outra coisa, eu tava lendo essa semana Lewandowski vai sair por idade, né? E quem vai assumir o lugar dele ainda não se sabe, mas Tudo tem sabe. sob Lewandowski, tem 3, né? Tem uma mulher também, querendo colocar uma mulher a mais lá. Aposto que é o Zanin. Embaixo do Lewandowski tem 780 processos. Ele tem na mesa dele, quer dizer, a mesa dele foi sua O cara que vai assumir ele já tem vai assumir com 780 processos hoje. Daqui até lá pode ser mais ou menos. Imagina, 800 processos. Mas esse é um problema. Bom, isso aí fica para um outro programa, mas que. Temos 10 minutos, pode falar. Que é o seguinte: o Supremo no Brasil, ele atribui tantas funções. Como a Constituição aqui ela trata de todos os assuntos, ela é muito ampla. Muito ampla. Então tudo vai para o Supremo. E aí sobrecarrega o Supremo com isso. Imagina, e os outros ministros, né? É bom também um para cada um O ali. Supremo é a única corte no mundo suprema que recebe processo criminal. O Supremo Brasileiro. Supremo brasileiro. Que julga processo criminal. Existe o Supremo só para criminal em outros países? Não, Entendeu o que tem eu a tô primeira, querendo a dizer? segunda instância, E acabou. acabou. Tá. Aqui não, aqui vai lá para o Supremo, né? Ele não julga no mérito. O julgamento no mérito é na primeira e segunda instância. Mas aí quando vai para a terceira instância, que é o STJ, é para ver se a lei, que também não faz sentido, se desrespeitou ou não a lei. Se desrespeitou, volta lá tudo de volta. E lá também, E no Supremo é para ver se é ou não constitucional. tem as turminhas. Turminha não de grupo, Ah, tem? já não sei. Quer dizer, não turminha na maldade, na bondade. A nossa legislação, quem caçou Moro do processo Lula? Tava Gilmar Mendes, o Fachin, o Lewandowski, a Célia mais primeira e uma. segunda turma, tem né? aquelas turminhas para casos menores. Lá tem? Não, porque No mundo nem vai tem? para o Supremo. Nem vai para o Supremo de lá, porque é tudo primeira e segunda instância. Você é julgado, né? Não tem essa... Aqui que virou uma corte criminal. E aí sobrecarrega o Supremo. Tudo vai para o Supremo. E quem define essa mudança? 780, ele vai embora deixando 780 ali, né? E na cada um deve mesa. ser mais ou menos isso. Então tem 11 mil Você processos lá imagina, pendurados. Exato. Cada um tem por volta de 800 a 1000. São 11 mil processos. Se quiser... Não, deixa eu ficar quieto aqui, porque vai... Fora do ar eu falo. Olha, eu não tinha visto aqui, a gente estava falando de reforma tributária, agora que eu estou vendo uma matéria aqui falando que o deputado Júlio Lopes falou que a reforma tributária ela precisa ser digital. O congressista afirma que ter mostrado ali para Fernando Haddad que a mudança vai resultar num extraordinário crescimento da arrecadação. Trazendo aqui que a reforma tributária, né, uma das prioridades aí do governo, deve ter esse perfil digital. Só em tentar entender, né, o que significaria esse perfil digital Nota aqui. fiscal eletrônica? Eu não sei. Tô chutando. Também estou chutando. Também estou chutando, não. Pode ser. É também porque não quando a li. gente emite uma nota fiscal hoje, não, você paga imposto depois. Ó, nosso cidadão você não brasileiro paga na nota sabe lá que a no cadeia de eletrônico. combustíveis, a comunicação e a cadeia elétrica são grandes contribuintes da arrecadação nacional, onde o Estado prevê maiores recursos. O que não estamos mostrando ao governo é que nós precisamos
adaptar esta inadiável reforma tributária a um perfil digital. Para o congressista, o governo não pode tratar a reforma como puramente analógica de procedimentos e metodologias arcaicas para procedimentos que precisam ser atualizados, modernizados e digitalizados. Explicou que a ideia é digitalização do monitoramento dos recursos, tais como os medidores. Nossa, são termos, né, de georreferenciamento, georreferenciamento de combustíveis. Falou e não entendi nada, para falar a verdade. Pode ser aquela história de cobrar na origem e não no destino. No destino e não na origem. Mas o que tem a ver ser digital? Não sei. Então. Agora, o digital, uma coisa que... Não sei, eu não entendo nada de tributação, zero. Mas uma coisa que ainda acontece, eu emito nota fiscal, eu sou PJ. E eu lá no dia tal eu pago imposto. Isso é o decalote. Se fosse de algum modo na fonte, eu já retia ali de alguma coisa. Como fazer isso eu não sei. Entendi. Porque a nota fiscal não tem acesso a banco, tem acesso à prefeitura. Não é que é retido na fonte. Como isso acontecer na prática, eu não sei. Ou emitir a nota, debita direto da conta. Esse assunto, ele é legal. Eu duro é que a discussão ela ficou muito contaminada. Você fala essa palavra, as pessoas já tal. A CPMF faz isso. A CPMF é imposto na fonte, né? Quem recolhe é o banco. E pega informalidade. Que nem renda fixa. Imposto de renda fixa é fonte. Alan, você é a favor da CPMF? Não, mas como instrumento de arrecadação. E se tiver uma contrapartida de redução de outros impostos... É calote zero. Eu não acho de todo ruim, não. Eu acho uma bela discussão. Quem defende? Marco Sintra. Eu acho que esse debate é legal, só que ele ficou muito contaminado. Marco Sintra foi o vice da mulher lá, né? O Marco Sintra foi do Bolsonaro, secretário. Ele não foi vice da... Qual foi o vice da... Eu não sei falar sobre o nome dela. Simone Tebet da outra. Cabelo Soraya? Soraya? Qual o vice dela? Tronic. O vice dela. Vice Soraya Tronic, candidato. Vamos ver quem foi. Marco Sintra. Marco Sintra? Eu lembro que eu assisti alguns debates com ele. Mas você tá bem de memória, hein, Cabral? Eu me lembro porque ela falava no debate. A reforma, eu acho tão importante que meu vice é especialista em reforma tributária. Verdade. Cabral tem razão. É aí. Mas sumiu depois da eleição também. Eu não vi mais nada dele. Nem dela também, né? Eu vi essa semana aí sobre negócio. A Soraya Tronic está sendo responsável pelo recolhimento das assinaturas para a abertura da CPI do 8 de janeiro. E o Sintra... o Sintra ele deu uma sumida, mas lembra que ele falou lá da live do argentino? Não lembro, não. Teve a live do argentino questionando as urnas e tal, a votação, e o Sintra falou, me parece que faz sentido Polícia Federal na casa dele. Aí depois ele se acertou lá com o Supremo, falou que foi um mal entendido e tal. Eu li aqui agora que teve até a conta bloqueada, por sinal, agora voltou. Vendo aqui, né, o Bovespa ainda continua ali no patamar dos 98 mil pontos. Tô vendo aqui o ouro subindo, mais de 2% agora. O ouro que sempre, né, nesses momentos, a gente vê ali como fonte de reserva, né? Eu queria até que o Cabral falasse um pouco mais sobre isso. Mas eu acho o ouro uma coisa tão ruim, maluco. Ele é bom assim, 3 vezes ao ano. Né, mas... Os outros 300 dias do ano, ouro é uma droga. Eu já tive experiência de comprar ouro. Ouro é aquele que ele sobe, aí depois ele cai e fica de lado. Aí sobe, aí vira isso. Ouro subiu 2%. Aí daqui a pouco você tem que botar no tempo. E uma coisa que eu não gosto, não paga dividendos. Não te dá uma barriga. Você só gosta de pagadores de dividendos? Ultimamente eu mudei minha filosofia de investimento. Mas para aplicar lá fora eu acho uma droga. Mano. Eu gosto dos dividendos. Cabral também, Cabral? Não, Vingado. Principalmente lá para fora. Lá para fora é uma droga. Você é tributado em 30% na cabeça. Por exemplo, o que eu falei já pro Will, já falei pro Zanin. Mas tem instrumento para pagar 15%. Depois a gente... mas não porque o meu padrão, né? Isso é pra você, mano. Pra você, pra Paula, Luiz, pra mim, não, mano. Cara, toda semana vai em restaurante top. Toda semana. Amanhã tem um. Quem? Cabral? Toda semana vai em restaurante top. Aí o que acontece? Você sabe o que ele fez comigo semana passada, né? Não, aquele ali foi mal entendido. Ele combinou comigo um almoço. Eu fui pro almoço. Cheguei no local, né? Atendente ali...
me perguntou quem estava me esperando. Falei o nome Cabral, né? Cabral. Aí ela, não tem nenhum Cabral. Falei, Alexandre, né? Nem lembrava o nome do Cabral mais, né? Alexandre. Aí ela, não tem ninguém. Aí ele mandando mensagem, tô perto do buffet aqui de salada. Da janela, não sei o quê. Na janela. Aí eu olhei e falei, moça, ele tá perto da janela, do buffet de salada. Ela falou, não, buffet de salada não tem ninguém nessa parte, tá fechado. Falei, não, ele tá. Aí não tava, olhei a churrascaria inteira. Aí ligo pra ele, Cabral, você tá em tal lugar? Não, eu tô em outro. Aí, cara, perdi o almoço, né? Porque eu ia ter que me deslocar de Uber, Mas você levar mais meia esqueceu hora. do almoço? Não, eu avisei, ele mas não me ela acha avisou. que eu não avisei, você eu não me avisei, avisou. então Ele eu não me lembro, avisou. eu não Tanto que eu sei. cheguei aqui, depois todo mundo falou, já voltou? Eu falei, porque o Cabral foi em outro lugar. Todo mundo, mas não era naquele? Eu falei, não, ele foi em outro, tá vendo? Ele não me avisou. aí Eu acho eu que ele lembro. sonhou que ele tinha me avisado. Eu não lembro. Tá Aí o que vendo? acontece? Que eu falo pro Zanin e pro Cristiano Zanin? Will. Não. O Guilherme Zanini. Aplicar lá fora, toda droga tem dividendo, maluco. Eu quero ganhar juros sobre juros, eu não quero ganhar dividendo. Isso é verdade. Eu quero comprar uma mas LFT, pega uma uma Prez. TEC, então. Hã? Tem umas techs que não pagam lá. Tá, mas aí eu não tenho renda fixa garantida. É. Eu quero ter renda fixa em dólar. Ah, tá, dá pra fazer em bonde, ok, 10 mil dólares. Ah, tá de brincadeira, mano. Mas aí 60 a mil tributação no bonde é a mesma? Mas aí não tem juros sobre. Aí é juros sobre juros, não tem dividendos. Ah, tá, porque você vai pega a acumulando. pré e vai acumulando. Vai, tá. Agora o problema é que, 10 mil dólares. E fundo? Ah, fundo é 2 mil. Pô, legal, fundo? Não tem. Os fundos que tem lá ganha meio ao ano. Meio ao ano eu fico com Ô, Cabral, ETF. não precisa falar em valores. Quantos por cento do seu patrimônio está dolarizado? Tá pouco, porque eu comecei bem recente. Tá. Não tem 7, 8 meses que eu comecei a dolarizar. Eu tinha Apple de brincadeira, agora coisa séria, pensando em dolarizar tem pouco tempo. E você, Gani? Uns 30%. Não, Nossa, muito longe bastante. disso. Eu não Por vou isso- mentir, antes eu tinha de brincadeira. Por isso Apple que ele tem sobe, uns não sei o ternos quê. chiques, né? Você viu? Outro É patamar. nada, eu tenho A carteira dele é real e dólar ao mesmo É, tempo. Eu já ganhei percebi, um já. terno que é uma baita fake news que fizeram desse terno. É. A senhora fomentou essa fake news? Eu não. Ela? Ela fomentou essa fake news, mas tem o Júnior da produção que ele é testemunha, que eu ganhei esse terno ainda no Natal. Não, é que ele apareceu aqui outro dia com esse Aí ela terno, falou aí eu que fui foi pra um falar. outro lugar e tal. Aí ele falou. Agora, Mas é você sabe o que presente. eu fiz com ele esses dias? Só pra descontar, porque ele implica. Eu nem vou mostrar minha unha aqui porque tá mal feita. Mas ele implica, ele falou outro dia assim pra mim, chegou aqui no ar, olhou e falou assim: proibia também de usar esse esmalte porque é cor de defunto. Não é cor de né? defunto isso aí? Me criticou. Aí outro dia ele tava no ar, eu virei e falei assim pra ele: você tá parecendo Agostinho Carrara com essa roupa. Porque tava colorida a blusa? Tava um xadrez, um listrado aqui, assim. Aí ele olhou assim pra Agostinho mim. Carrara. Falei, ninguém mandou você falar que a minha unha era de Por isso que é a defunto. vantagem, maluco, de você só ter 6 blusas, uma pra casamento e 5 pra trabalhar. Você não erra. Não, mas eu faço esse Essa esquema. azul, amanhã vai vir uma branca e semana que vem essa azul aparece de novo. São Mas aí o duas Cabral iguais. usa de segunda a sexta a mesma camisa, você já Não. reparou? Ah, usa. Então, você tem. eu vou trazer amanhã as 5 blusas. São todas Sempre da mesma da mesma cor? Não, 2 eu gostei tanto que eu falei, quero outra. Aí o cara me trouxe outra igualzinha. Aí, você Aí eu usa tenho todo então dia. 6. Uma é pra casamento, então sobrou 5. Dessas 5, 2 são Ou seja, idênticas. todo casamento você vai com a mesma? É uma coisa o casamento tá tendo. Depois do Covid eu fui em tudo 2 bem. casamentos. Eu também, né? Mas Em ultimamente eu tô até agradecendo. tá? Então o Dar que que presente. acontece? 2 são iguais, aí sobram 3. Essa... Eita, porra, eu deixei alguém surdo lá, porra, do microfone. Essa e mais 2. Então é tão simples, você pega lá. Puf, Não, mas acabou. azul e branco é a melhor coisa mesmo. Você nem pensa muito. Eu tenho muita camisa branca, assim, eu tenho bastante. ajuda assim, muito. Eu acabo usando bastante. E terno também, não tem como você fugir muito de algumas cores, assim, aí você acaba repetindo. Mas eu tenho a sensação de que o Cabral, às vezes, ele usa de segunda a sexta a mesma camisa, Não. mas segundo ele é repetido. Eu vou trazer Então, mais 5. Ou vamos numerar aqui na barra. A gente numera 1, 2, 3, Aí 4, você fala 5. assim, ô Cantinho, você acha que eu vesti bem com essa Ah, camisa? amanhã você quer apostar que o Gani vai vir impressionar. Não, amanhã vai até cortar cabelo. Vai se Eu maquiar. cortei. Ele antes vai naquela outra TV pra poder se maquiar e vai vir pra cá. Vai vir todo maquiado amanhã, todo maquiado. lindo. Vai passar gel no cabelo. Gente, vou ver se para Ele foi teu as professor, não quedas foi? agora, hein? Eu vou pedir só pra ele contar tuas drogas. Ele foi seu professor? Foi meu Seu? professor na graduação. E depois teve na minha banca de Ele tem o quê, mestrado e 60? doutorado. Não, acho que ele deve ter uns 50. E foi na Pô, banca. 10 anos de Quer ver, diferença. ó, eu até te respondo. Eu tava na MCM, eu devia ter o quê? Uns
33, o Kantchuk devia ter uns 32, 33. 10 anos, vai. Uns 10 anos, ele deve ter uns 50 e pouco. Ele parece jovem. Ele tá na Amanhã, asa, não se tá? ele não cancelar a É, entrevista tá no asa. agora porque você falou a idade dele, É, então... não, né? ele é todo... E ele é super brincalhão também. É? Ele solta umas pérolas, né? Teve uma vez que ele deu uma entrevista falando, eu anunciei isso, meu tio não gostou muito. Ele é muito espontâneo, assim. Cara, espetacular. Espontâneo não é nem... Eu e o Cabral também não somos espontâneos, então maravilha. vão adorar. Amanhã o Felipe tá de volta aqui, né? Só vim fazer hoje. Hoje o Felipe jogou em todas as posições, né? Ele saiu aqui da lateral esquerda de manhã no News, correu quando eu cheguei, ele pra tava ali, lateral né? direita ali no nosso púlpito, trazendo o mapa do calor. De repente, do nada, ele já estava lá no evento, né? No Bossa Summit, trazendo informações. Tá aí, Felipe Nascimento. Só não deu pra ele voltar aqui pra bancada. Estou aqui, mas amanhã o Felipe está de volta. Quero agradecer. Obrigada. Recado final para hoje? Não perca 98.177 pontos. Gente, Isso, maluco. 2% de queda. 2,04 agora. Quase perdendo os 98 mil pontos. Fiagro, obrigado por você existir na minha carteira. Caramba! Vocês que estão chorando Obrigado, com a bolsa, Fiagro. vamos ter um pouco vamos ver a entrevista do Kantchuk amanhã para esquecer um pouco a bolsa, 2h30. E para se descontrair e esquecer um pouco os problemas nossa, da bolsa. amanhã? Sexta-feira no Deepcast. Amanhã? Você já gravou? Semana passada. Você fez as perguntas que eu pedi? Todas. Ah, então tá bom. Na verdade, o programa Divertido. teve 3 perguntas. Uma foi Vai um ter que bloco, a outra voltar. foi um bloco, a outra foi um bloco. Mas deu Acabou. pra concluir, porque do Alex não deu pra concluir, né? Ficou ainda metade. Não, o Cabral... do Alex não deu para Não deu pra- concluir. Se for comigo, tem que fazer uns 3 episódios. Não, dá. Você também tá na lista. É, eu tô lá. na lista Agora, de que o falo Cabral- muito. Não, Você o falou Cabral tudo não, sobre. ele concluiu, só que a gente não falou nada de Nada de economia. carreira, nada de vida. nada. Não, foi de toda carreira história. falamos. Foi a história Abadá? do Abadá, foi a história da lua de De mel. lua de mel, da lua essa de é o que eu mel é me vi. maravilhosa. Essa é boa, Abadá, essa é lua boa. de mel, essa é e qual boa. foi a terceira, meu Deus? Nossa, Você tá ruim de Ô, memória, deixa eu né, falar, Cabral? eu falei Você tá pra pior que Tameia eu. essa história. O Cabral tá pior eu falei que eu. essa história da lua de mel pra Tameia. Ela falou, não, mas foi pouco. Nossa, ela ficou revoltada. Eu achei o máximo a história. Tomando as dores da sua lá mulher. vão a Falou, luz tá também. certíssimo. Ela não conhece a sua mulher. Tá certíssimo. Ela é mais biruta do que eu. Ela Ela é briga, mais- com, ela é ela briga mais com a biruta que o obra 8 Cabral. horas, 7h30 da manhã. Ela falou, ela tá não, comendo a obra do imagina esporro, um mano. negócio desse, eu ficaria... Lohane é mais doida que o Cabral. Pra casar com o Cabral, ela tem que ser mais tomou doida as que o dores da Cabral. Lohane. E que foi a terceira história, maluco. Eu tô remendando aqui, mas não lembro. Vamos, não fica dando spoiler, Não, deixa o é. convite pro Eu não pessoal. lembro, assistir. é muito legal, é Só muito isso. legal. Tem que Vamos ver. lá, tenho que ir embora, já passamos aqui da hora. Tem que ir embora Obrigada. em termos, né? Não, eu volto já já. Daqui a Você pouco vai estou de levantar ou volta. já vai ficar aí? Tô quase Grava com pensando o em dinheiro ficar dessa aqui câmera já. aqui do lado e você fica aí. Não é uma ideia, né? Boa. Gente, obrigada. Até Obrigado, mais. Então. abraço. Beijo, Até amanhã, até se Deus amanhã. quiser. Gente, tô indo, mas volto já já, né? No nosso Top News, trazendo o fechamento do mercado. Que dia, hein? Bovespa aqui, ó. Vamos ver se consegue, né? Ainda se manter nessa casa dos 98 mil pontos ou não, né? Perdendo aí espaço, caindo mais a cada momento. Aqui a gente está aqui acompanhando. Daqui a pouquinho a gente volta então no nosso Top News, trazendo muito mais. Fique agora então com o nosso Com Dinheiro. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.